primeiro lugar, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesse final de tarde para a gente trazer a perspectiva de uma racionalidade médica que alguns conhecem mais, outros menos, que é bem europeia, bebe muito da medicina grega, embora tenha paralelos, como vocês vão ver, também em algum momento com a visão oriental, embora ela seja eminentemente ocidental e também assim dizer da minha admiração por Adalberto e pela terapia comunitária integrativa. Eu acho que um dos temas mais provocativos que eu vou fazer no final é da gente traçar paralelos entre algumas práticas ligadas à antroposofia, especialmente aconselhamento biográfico, que, que eu vou apresentar para vocês um pouco essa visão com a terapia comunitária integrativa, paralelos, vocês vão perceber. Então, eu vou compartilhar aqui, a pedido de Adalberto, a minha apresentação, que eu tinha até esquecido que eu já tinha preparado o PowerPoint, porque isso já está incorporado, mas na outra vez eu preparei. Então, está aqui. Então, primeiro, a gente se situar um pouco no tempo de que a medicina se organizou muito originalmente no Oriente e vem caminhando para o Ocidente. Quando a gente olha, por exemplo, naquele livro O Físico, não sei se vocês leram esse livro, que é do século X, esse livro O Físico é um livro fundamental para se entender um pouco de história. No século X, onde vivia Avicena, estava se desenvolvendo as bases da medicina Unani, que é uma medicina que bebe muito de Hipócrates, e, ao mesmo tempo, na Europa, assim, o livro ele retrata de um historiador como é que era praticada a medicina na Europa naquela época. A medicina no século X era basicamente conduzida por médicos barbeiros que faziam sangria, tinham um conhecimento muito menor, muito menos elaborado do que se fazia na antiga Pérsia, onde o Avicena vivia. Mas da onde que vem todo esse caminho? Quando o Homo sapiens sai da África e se estrutura as primeiras civilizações na região da Índia e tudo mais, a medicina se estrutura de uma maneira que hoje a gente tem a tradição chamada Ayurveda, mas vem de 7.000 anos. Caminhando para o ocidente da região da Índia, a gente vai para a China. Aí se desenvolve mais ou menos 1.000 anos depois, 2.000 anos depois, a medicina chinesa. E depois a gente chega no Oriente Médio com a medicina Unani, que é uma medicina basicamente muito relacionada a Hipócrates. Aí, nos últimos 200 anos, vem se desenvolvendo aqui no Ocidente, especialmente na Europa, 4 medicinas. A medicina homeopática, a naturopatia, que nasceu na década de 40 do século XIX, junto com a alopatia, a medicina que a gente conhece hoje, medicina convencional, alopatia, as bases dela vêm da anatomia patológica, quando morre a teoria de enxergar o ser humano como 4 elementos, terra, água, ar e fogo, que é base para a medicina ayurvédica, é base para o conhecimento da medicina indígena. Cacá Verá deu uma palestra na abertura do 4º Congrepix, a gente estava lá, ele falou dos 4 elementos, e você vai ver na medicina grega, é baseada nos 4 elementos de Aristóteles, terra, água e fogo, e isso vai morrer no século XIX com o nascimento da nossa medicina moderna, que é baseada na análise. Eu considero que a análise é o fundamento da medicina moderna, porque análise significa cortar a realidade em partes, que é a mesma coisa que especialização, que é a mesma coisa que aprofundamento numa área. Então, a partir desse movimento da análise, a medicina antiga grega ela vai se dividir na medicina da alma, chamada psicologia, na medicina das substâncias, que é chamada farmácia, e entre o céu e a terra, que seria entre a psicologia e a farmácia, a gente vai ter uma pulverização da medicina grega
nas especialidades e nas profissões todas da saúde. Portanto, o médico hoje não tem mais nada a ver com o médico grego. Na verdade, todas as profissões da saúde vêm dessa grande medicina grega aqui no Ocidente, e esse caminho é um caminho histórico que a gente tem que entender, que levou a uma série de avanços, mas a gente perdeu o quê? O que a gente perdeu com a especialização? O que vocês acham? A integralidade. Exatamente. A gente ganhou o domínio da parte e perdeu a percepção do todo. E esse domínio da parte faz com que a gente tenha um movimento hoje de especialistas em todas as profissões. Alguém que te conhece na rua e é capaz de te perguntar qual é a tua especialidade? Né? Então, virou o tema da atualidade, você ser especialista em alguma coisa. Só que a gente está buscando agora o resgate. A medicina antroposófica é a mais jovem delas, ela nasce há 100 anos atrás, a partir do movimento do Rudolf, Steiner, que era um filósofo, que não era médico, então, portanto, ele não é o pai da medicina antroposófica, ele é o pai da antroposofia, que, na sua trajetória biográfica, ele tem três grandes fases de desenvolvimento. Uma fase mais teológica, filosófica, né? O Steiner ele conhecia muito das ciências orientais, ele foi presidente da Sociedade Teosófica na Alemanha, uma época, mas, ao mesmo tempo, ele fez doutorado em filosofia. Então, uma pessoa que estudava muito a contemporaneidade e buscava uma forma de compreensão social que depois vai ser fundamental para um pensamento dele, que é a trimembração social, a área do pensar, do sentir e do querer, levando relacionado à liberdade, igualdade, fraternidade, toda uma estrutura de pensamento bem interessante. Mas depois ele tem uma segunda fase em que ele se torna um artista. Ele se torna escultor, arquiteto, ele produz muitas obras, ele desenvolve um tipo de dança chamada euritmia, que depois vai se aplicar na área da saúde, na área da educação, mas também é usado como arte até hoje. Ele bebeu muito, se inspirou muito em Goethe, aquele poeta alemão, porque quando ele tinha 26 anos, ele foi solicitado para reunir os estudos científicos de Goethe, que pouca gente sabia, que estudou muito botânica, zoologia, antropologia. Ele é considerado o pai da morfologia moderna, Goethe. Então, em homenagem a Goethe, o Steiner constrói de madeira um prédio enorme, redondo, todo orgânico, que foi uma das primeiras construções orgânicas do mundo, chamado Goetheanum, que depois pegou fogo, teve um incêndio. Quando o Adalberto me contou na biografia dele que teve o incêndio, eu lembrei do Steiner, porque esse incêndio fez ele crescer muito, porque na hora que queima, a gente queima o passado e abre possibilidade de brotar coisas novas, né? E para ele foi muito forte o que aconteceu, não vou entrar em detalhes, mas depois ele entrou na terceira fase da vida dele. A terceira fase da vida do Steiner foi aplicação prática. Aí ele criou várias profissões e a que ele deu mais energia foi a pedagogia Waldorf, uma pedagogia usada no mundo inteiro, mas também a primeira agricultura orgânica, que é chamada agricultura biodinâmica, e a medicina, a psicologia, a farmácia, toda a área da saúde, odontologia, inclusive os laboratórios, Veleda, o Instituto. Aí ele conheceu a ITA. A ITA tinha 26 anos, é engraçado, de novo, 26 anos apareceu aqui, né? Depois a gente vai falar sobre 26 anos. A ITA tinha 26 anos, era uma massagista que tinha feito formação na Holanda, massagem sueca, e ela assistindo as palestras do Steiner, ela pergunta como que a gente pode levar isso para uma proposta de renovação da visão da medicina, da saúde, e ele deu uma dica para ela, já que você é jovem, faz faculdade de medicina, daqui a 6 anos a gente conversa. Ela fez isso e eles acabaram criando, ela é a mãe, ele é o pai de toda essa área na área da saúde,
que o Ministério da Saúde incluiu, entendendo que é multiprofissional, como antroposofia aplicada à saúde. Então, a terceira fase, então é como se fosse a primeira fase, cabeça filosófica, a segunda fase, coração, ele virou artista, e a terceira fase, ele virou braços e pernas. Ele queria levar a criação de profissões e a disseminação. Hoje, os frutos dele são enormes, porque a antroposofia, só em termos de medicina antroposófica, a saúde tem 57 países, pedagogia Waldorf mais ainda, tem tudo que é lugar. Aqui no Brasil tem muitas escolas Waldorf. Eu não sei se já ouviram falar dessas escolas. Então, antroposofia vem de antropos. Então, acho que a coisa mais importante de trazer é qual é o conceito de ser humano dele. Zofia quer dizer conhecimento ou sabedoria. Então, primeiro, a ideia da constituição, que o ser humano tem um corpo, uma psique e uma dimensão espiritual, que seria a nossa individualidade, nosso pyrrhus, nosso fogo, que é uma das etimologias da palavra espírito. Uma das etimologias vem de pyrrhus, de fogo, o fogo interno. A ideia de corpo é a ideia de uma ancestralidade que é muito maior do que nossa família, mas que chega a incluir toda a evolução dos animais que nos precederam, dos vegetais e das rochas, dos minerais. Então, a ideia do Steiner, que aí bate muito com a ideia de Hipócrates, é que o ser humano é um ser quadridimensional enquanto corpo, porque ele tem uma dimensão física, estrutural, sólida, mineral, uma dimensão vital, que está ligada à água, que está ligado a crescimento vegetativo, que está mais intenso quando a gente está em estado vegetativo, que é o sono. Essa seria a segunda dimensão. Ou na criança pequena também é muito forte. Uma terceira dimensão, que é uma dimensão animal, que vai nos dar a capacidade de movimento, consciência, percepção e emoções e toda essa área. E uma dimensão humana. Ou seja, é como se a gente fosse um edifício filogenético, que os nossos ossos são montanhas, o nosso intestino... O que é isso? Ó, desculpa que a minha cachorra estava fazendo besteira aqui. Ela pegou mais? Eu vou ter que tirar minha cachorra daqui porque ela estava destruindo a lição de classe do meu filho. Isso é pior que incêndio. Espera só um minutinho. Só um minutinho que eu vou tirar do aposento. Desculpa, pessoal. Então, voltando. Então, eu vou entrar mais a fundo nessa questão das 4 dimensões do corpo, porque se a gente tem 4 dimensões do corpo, então a gente vai precisar de 4 partos para nascer. Vai ter o parto na maternidade ou em casa, que é o primeiro parto, mas tem outros 3 que eu já vou comentar. Para a gente poder nascer nessas 4 dimensões, até chegar na dimensão humana, a gente vai precisar de 21 anos. Aí tem a psique, que, na verdade, é uma área de interface. A psique, ela sofre influência do corpo, ela é mergulhada dentro do corpo, existe uma psicossomática, ou seja, a psique dentro do corpo, mas existe uma psique também fora do corpo, que está conectada mais diretamente ao nosso cerne, ao nosso ser como self, que a gente aqui está chamando de individualidade ou eu, que tem uma dimensão não familiar, uma dimensão mais essencial, que caracteriza e diferencia cada um de nós. Então, tem um lado de nós que é coletivo, enquanto corpo, enquanto psique, mas também tem uma dimensão espiritual que é mais individual. Essa psique mergulhada dentro do corpo é uma psique mais inconsciente.
uma psique que está na origem da nossa vontade, e a nossa vontade está mergulhada nas nossas entranhas, a tal ponto de exatidão que a serotonina é produzida, a gente sabe, 90% na região intestinal. Então, a barriga, como a parte da psique mais inconsciente, todas as vísceras, está ligada ao sistema nervoso, obviamente, visceral, parasimpático. Tem uma dimensão nossa que é mais livre, mais independente do corpo, que é o nosso pensar. O nosso pensar, ele independe muito de hormônios, independe de opiniões, ele tem uma exatidão, vamos dizer assim, uma construção de exatidão que é dele mesmo, do próprio pensar. Quando você capta ele, você sente uma clareza, e a pessoa, quando ouve alguém com pensar mais exato, fala, tem uma clareza. Então, tem luz. A gente fala, uma clareza no pensar, tem uma dimensão de luz aí no pensar. Enquanto na vontade, que é mais interna do corpo, tem uma dimensão de calor, de força, de ação, de realização. E entre esses dois mundos, o mundo mais o pensar um pouco mais frio e claro, e o quente e escuro, a gente tem o universo dos sentimentos, que estaria numa interação entre os dois, no nível de consciência não tão inconsciente quanto a nossa vontade, mas nem tão consciente quanto pensar. Então, o corpo ele interage com essas três dimensões da psique de uma maneira muito exata, espacialmente, que tem a ver com a nossa tridimensionalidade. Porque se a gente for pensar no mundo e no movimento de ir para frente e para trás, quando uma pessoa vai ou não vai, vocês relacionariam isso a qual das três atividades psíquicas? Ao pensamento, sentimento ou vontade? Ir ou não ir, para frente e para trás? Ou recuar? Qual esse movimento de ir para frente, essa relação espacial, frente e trás, de ir ou de recuar, vocês relacionariam mais com pensamento, sentimento ou vontade? Ai, eu não sei. Ó, quando você quer uma coisa, o teu movimento corporal é esse, ou é esse? O segundo. É vontade? Vontade. Fazer uma coisa. Quer fazer uma coisa. Quero muito fazer. A cabeça do Adalberto está indo para frente e para trás. Exato. Ou você vai para frente ou você vai para trás. Então, essa é a relação espacial do corpo com a vontade. O pensar é muito fácil. O pensar é a dúvida, né? Não sei. Você está ponderando direita e esquerda. Agora, felicidade, tristeza, você está feliz, está alegre ou está triste? Você está up ou está down? Você vai para cima ou para baixo. Estão percebendo? Os três planos do espaço corporal. Então, você pode fazer uma leitura corporal de uma pessoa. A pessoa que anda toda para frente é uma pessoa voluntariosa. A pessoa que fica sempre assim, ó, com a cabeça assim, é cheia de dúvida. Ela é mais crítica, o pensador crítico. E uma pessoa muito alegre vive pulando, ficando entre o mundo de cima e baixo. Essa dimensão espiritual, ela cria o centro, o core, o centro, tanto do corpo como da psique. Como é que a gente poderia caracterizar esse centro um pouco melhor? No corpo, existe um sistema que serve para a gente se auto-reconhecer. A gente se percebe através dele, que é o sistema imunológico. Com a descoberta dos autoanticorpos, se descobriu uma nova função do sistema imune que explica a defesa, que é chamada autoidentidade ou autoimunidade.
a gente produz anticorpos contra todas as células do nosso próprio corpo. E esse tipo de compreensão, ele veio para tentar explicar as doenças autoimunes. A doença autoimune significa que eu produzo anticorpos contra uma parte do meu corpo que eu considero como se fosse não self, não eu. Então, olha só, o pensamento do sistema imune como ponte entre psique, self e corpo é muito interessante, porque o próprio terminologia do sistema imunológico considera que a nova função, a nova compreensão do sistema imunológico é diferenciar o self do não self. Então, uma pessoa que é de corpo fechado, que não pega gripe, não pega nada, o que quer dizer corpo fechado? Quer dizer que o eu dela está muito acoplado ao corpo dela, então o sistema imune ele sabe muito bem quem sou eu e quem não sou eu. Agora, uma pessoa que vive uma vida que não gostaria de estar vivendo, a longo prazo, tem um mecanismo que vocês conhecem que se chama deglutição crônica de anfíbios. Engolir sapo. Sabe quando você vive uma situação que você, anos e anos, vive uma vida que você não queria, você fica engolindo aquele sapo. Você vai se distanciando do teu corpo. Então, isso já dá um problema de dissociação. Ou pode acontecer uma situação aguda, um trauma, uma situação traumática que é muito comum, após um trauma, se desenvolver uma doença imunológica, seja vitiligo, seja lúpus, seja até câncer, que tem um componente imunológico. Então, a imunidade é um sistema que está acima dos outros em termos de corpo, porque ela não é um órgão, ela é a própria percepção da nossa individualidade no nosso corpo. É tipo a autopercepção, autoconsciência a nível biológico. E na psique? É muito interessante quando a gente experiencia essa atividade de contemplar ou de meditar. Meditar, aqui acho que todo mundo já passou por essa experiência de meditar. Você fica observando uma coisa, não fica? Na meditação? Não aparece uma tela mental com coisa acontecendo? Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é quem está percebendo quem? Porque quando você observa na meditação, você observa pensamentos, parecem nuvens. Você observa sentimentos, pode vir uma raiva. Você observa vontades. Você observa toda a psique. Se você está observando a psique, então tem que ter uma dimensão fora da psique que está observando. Então, eu uso esse exemplo como se fosse o olho do furacão, a individualidade, que está no centro da psique, que faz a pessoa ser centrada, que tem a capacidade de autopercepção, de autoconsciência. Diferente de uma pessoa que vive na experiência da psique, amando, sofrendo, querendo, pensando, mas ela não consegue se enxergar naquele momento. Quer dizer, o ato de se auto-perceber mostra que existe uma instância do ser humano, uma dimensão do ser humano que está fora da psique, que seria essa individualidade que, no fundo, está no centro. Para a gente poder desenvolver tudo isso, a gente vai precisar de 63 anos. Então, a teoria antroposófica considera que a vida ela precisa de fases. Em cada fase, você desenvolve um pouco de tudo, mas existe uma predominância. De 0 a 21, a gente vai ter a formação do corpo através dos 4 partos, que eu já vou apresentar. De 21 a 42, a gente tem um período de equilíbrio corporal, que ele nem cresce e nem decresce, mais ou menos um equilíbrio corporal, mas uma explosão de maturidade psíquica também dividida em fases. E, a partir dos 42 anos, sincronicamente com a queda da vitalidade corporal, você tem uma expansão de consciência muito acima, que a gente chama da fase do desenvolvimento espiritual propriamente dito, dos 42 em diante. E com 63, você termina o ciclo. A humanidade vive mais do que 63 anos, nós como seres humanos, há muito pouco tempo. Não tem nem 100 anos que existe isso, mas essa seria a 4ª fase, a fase após 63.
Aparece ele, só aparece seu nome. Mas eu não quero aparecer, não. Não, só aparece um V que é seu nome. Ah, pronto. Era ali. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Legal. vamos. Eu vou comer a fruta. Então, assim, a quarta fase, que é a vida após 63 anos, eu tenho chamado da época da colheita, que você colhe o que você semeou. De 0 a 21, 28, 43 são três fases, que agora vão ser divididas em três menores, que é uma unidade de tempo do desenvolvimento humano, que seria ao redor de 7 anos, que é chamado setênio, e que a gente vai se aprofundar. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa curva toda aqui, nessa etapa, é que o meio da vida até os 63 anos é um período muito importante. Os 31 anos de idade, pegando uma abrangência um pouquinho maior, entre 28 e 35 anos de idade. Entre 28 e 35 anos de idade, o que acontece? O teu corpo não forma mais nada, porque a gente forma osso, a gente está ossificando clavícula, escápula até 28 anos. A partir dos 35, já começa a perder osso. Então, o período de equilíbrio do metabolismo é muito curto, é só 7 anos, entre 28 e 35. Se você pegar de 0 até 31, o que desenvolve, depois você vai ter o espelhamento de 31 a 63. Então, vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Nas mulheres, com que idade o ovário começa a funcionar e a mulher começa a menstruar, em geral? 14 anos. 10 anos? Depende. A média no Brasil seria 12 anos, 12, 13. Tá? 14 é mais europeu, né? No Brasil é mais 12. Você pega 12 anos. 12 até 31 vai dar 12 até. Vamos botar 12 a 32 para fazer a conta. Então, 11 a 31 dá 20 anos. Então, agora, a partir dos 31, soma mais o período. O que vai acontecer com o ovário depois de 20 anos a partir dos 31? Vai reproduzir, ter filho. Não. 20 anos depois de 31, que idade vai dar? Não entendi a pergunta. 11 anos? De 20 aos 31 A dá minha, 11 anos. olha só, a minha pergunta é sobre um espelho. A idade reprodutível, né? Estou fazendo um espelhamento, olha só. De- se eu estou considerando a teoria de que 31 anos é como se fosse um fio de espelho, o que acontece de 0 a 31, acontece de 31 a 63. 20 anos dos 31, o que está acontecendo com o ovário? Você está com 11, 12 anos. O que está acontecendo com o ovário? Com 11, 12 anos. Está começando a amadurecer, né? Está começando a funcionar. Ele estava parado desde que nasceu, o ovário, certo? Aí ele começa a Agora, proliferar, né? Óvulos. e a menstruação, o ciclo menstrual. A minha pergunta é o que acontece 20 anos depois dos 31 com o ovário? Depois dos 31 começa a diminuir, né, a sua efetividade. Não, a minha pergunta é mais exata. O que acontece exatamente 20 anos depois com o ovário, depois de 31? Quando a mulher está com 50 anos de idade. Tá atrófico. Não, Menopausa. menopausa. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a menarca, que é com ao redor de 12, 13, ela, num eixo em relação a 31 anos, ela depois do mesmo período leva a menopausa. Entenderam? Mas a gente pode levar mais a fundo. De 0 a 7, você tem um desenvolvimento do sistema nervoso, especialmente. De 56 a 63, você tem uma perda neuronal, uma perda de tecido nervoso. De 7 a 14, você tem o desenvolvimento da parte cardiovascular e respiratória. De 49 a 56, tem uma perda de vitalidade nessa região. De
12, 13 até 21, o desenvolvimento sexual e que vai amadurecer, e de 42 a 49 você tem a perda, exatamente isso. A mulher não consegue engravidar a partir dos 42 anos, em geral. Então, é só para mostrar que tem uma lógica aqui, matemática, muito exata em termos biológicos. É isso que eu estou querendo mostrar. Isso explica, inclusive, o nosso padrão de desenvolvimento e até o padrão imunológico. Diz que a gente tem um desenvolvimento da cabeça aos pés. De 42 em diante, você tem uma perda, uma degeneração, que vai dos pés em direção à cabeça. Fazendo pés e metabolismo, depois a parte cardiovascular e, por fim, a cabeça. Eles são inversos. Entre 28 e 35, você tem um máximo de saúde humana, que equivale a dizer que as pessoas nessa faixa etária, em geral, só morrem por alguma coisa externa, uma causa externa, não pelo próprio corpo, enquanto na infância, em que a gente está num processo de estruturação dessas quatro dimensões, que na antroposofia também são chamados de 4 organizações ou 4 corpos, a criança ela tende a um processo inflamatório agudo com febre, que é um padrão que a gente chama de TH1, que gera inflamação rápida. A partir dos 35 anos, você não tem mais essa estruturação das 4 dimensões, pelo contrário, você tem um afastamento dessas dimensões, e aí você entra numa outra fase de maneira do corpo se comportar, que é inflamação crônica e fria, que é o contrário da aguda da criança. Eu já vou mostrar um pouco mais dessa constituição. Então, primeiro, vamos entender o que são esses 4 partos, né? A gente tem um parto. O que significa o parto? O parto significa uma separação. Quando eu saio da minha pátria e vou para outra pátria, eu tenho um parto, uma fase de mudança de vida. Então, a gente estava numa boa 9 meses na água quente, no útero da nossa mãe, e essa saída para o mundo da gravidade, o mundo frio, é uma mudança muito grande que corresponderia à maturidade dessa primeira dimensão, que é a dimensão estrutural do corpo, né? Fisicamente, a gente se separa da mãe. Mas as outras dimensões ainda não. A primeira infância ela é caracterizada pela criança que se movimenta, ela é quente, ela dorme muito mais do que qualquer outra fase da vida. O lema da vida dela é comer e dormir e imitar. Então, um período de enorme aprendizado e que vai acontecendo um desenvolvimento da cabeça aos pés. Já com 3 meses, já começa o tônus muscular no pescoço, que depois de 9 meses, esse tônus vai chegar na sola do pé e a criança vai ficar em pé com 1 ano de vida. 9 meses depois de 3 meses dá 1 ano de vida. Então, ela vai passar de uma fase de desenvolvimento mais tipo peixe por uma fase de hominídeo, Homo erectus, isso no período de 1º ano de vida. Enfim, todo esse período da primeira infância, que eu já vou entrar mais em detalhes, ele termina com a troca dos dentes. É quando a criança fica banguela. Quando ela fica banguela, que sinal é esse? Que terminou o desenvolvimento, o principal desenvolvimento do sistema nervoso, que é a mielinização, aquela bainha de gordura de mielina que recobre os neurônios. Isso começa a acontecer, essa volta, no 7º mês da gravidez e termina com 7 anos de idade. A gente forma alvéolos no pulmão até 7 anos de idade. E uma coisa que pouca gente sabe é que a gente só forma células de gordura no corpo humano até 7 anos de idade. A partir dos 8 anos, ninguém mais forma célula de gordura. Então, eu vou falar, mas como, professor? Como que não forma célula de gordura se a pessoa engorda com 30 anos? Na verdade, se a pessoa engorda depois dos 8, não é porque formou mais células, é porque cada célula engordou. Mas as células novas é só até 7 anos. Então, tem muita coisa que acontece nessa primeira infância e morrem os neurônios espelho, que são neurônios
que só a criança pequena tem, que serve para imitar. A gente vai entrar agora na segunda infância, que é uma segunda infância muito mais voltada para a inteligência emocional, para a percepção das relações humanas, criança de 8, 9, 10, 11, 12, e que vai explodir com a mudança corporal a partir dos hormônios. Então, enquanto na primeira fase, bem estrutural, dentro da barriga da mãe, a primeira infância é bem vegetativa, bem água, a criança vive num mundo muito mais interno, aquoso, circular, dormindo bastante e brincando. E quando ela chega aos 8 anos de idade, ela acorda para as relações humanas. A grande parte, isso é um tema até interessante para investigar na terapia comunitária, Adalberto. Na visão antroposófica, a experiência emocional principal, em termos da base para o resto da vida, para criar relações, é entre 7 e 8 e até a puberdade. Essa segunda infância. É um período muito estruturador, cujo parto é se tornar um ser muito mais animal do que uma criança da primeira infância, que é muito mais vegetal. O lema do adolescente não é mais comer e dormir, agora é experiências, variações, e tem muitas características animais, por exemplo, a presença de pelos, comportamento hormonal, e a pessoa pode ter um comportamento tanto de um lado isolado, como um lobo, né? Isolado, como pode ser gregário, querer ficar todo mundo junto. Mas é um período bem interessante, porque quando nasce esse lado animal, que é muito forte, nasce a necessidade de ter experiências psíquicas, contato com substâncias psicoativas, e isso vai amadurecer agora na terceira infância, que nós chamamos de adolescência, que vai ser o período em que esse ser, que já passou pela fase mineral na barriga da mãe, a fase vegetal na primeira infância, a fase animal, ele agora vai encontrar um prumo interno de autoconsciência que vai aumentando, e é muito diferente um adolescente de 16, 17, 18, 19, 20, perto dos 21, 20, 21, vem geralmente essa pergunta: o que eu quero da vida? Qual é a consciência da vontade da vida? Qual o sentido da vida? Não sei se vocês lembram, vocês, com 19, 20 anos, como é que era essa questão. Muita gente já está na faculdade, muda de faculdade, tem uma grande incidência de mudança de vida perto dos 21 anos. Tem gente que já está casado, já está trabalhando, mas é um momento de maturidade. Então, quando chega perto dos 21, como manifestação desse self, esse é o parto do self. O primeiro parto na maternidade é o parto da dimensão corpo, sólido, solidifica. Depois, primeira infância, vai ter o parto da vitalidade, que termina todo esse desenvolvimento, depois o parto animal e agora o parto humano, o self. Isso, em geral, dá no corpo, diferente do adolescente, mais equilíbrio corporal, uma postura mais ereta, um olhar. Compara o olhar de uma pessoa de 16 anos com uma pessoa de 21, em geral. Vocês conseguem ver na frente de vocês? Conhecem pessoas de 16 anos? O olhar muda. O olhar, você vê as 4 dimensões. A gente vê o olho como estrutura física, mas você também vê se a pessoa está cansada ou não está cansada. O cansaço tem a ver com vitalidade, é o lado vegetal. No olhar, você vê também se a pessoa está alegre, está triste, está furiosa, o sentimento, a alma, o sentido animal. Mas também tem uma coisa que você vê no olho, a presença. Você percebe uma pessoa ali, um eu. Então, o olho é muito legal como caminho de percepção dessas 4 dimensões. A gente também fica imunologicamente competente, porque o self entra no sistema imune, você fica com o corpo fechado por 20 anos agora, dos 20 aos 40. 20 aos 40 as pessoas não adoecem. E aumenta a capacidade psíquica de concentração, autodeterminação, coerência, atuação e presença. Então, daí nasceu um estudo de um cara que eu gosto muito, que não é antropósofo, mas na antropósofo se lê muito a teoria dele,
que é o Aaron Antonovsky, que foi um indivíduo, um sociólogo israelense, que partiu de uma pergunta muito interessante. Por que tem pessoas que nunca ficam doentes? Essa foi a pergunta dele. Por que algumas pessoas passam pelo mesmo estresse, perdem família, perdem tudo? E o modelo que ele estudou foi campo de concentração, e ele foi perseguir, estudar essas pessoas que não têm, frente a qualquer abalo da vida, não tem nem gripe, não tem nada. Ele é o pai da salutogênese, a teoria do estudo da saúde. Acho muito interessante, que tem grande relação com o conceito de resiliência, autorregulação. Então, esse termo, que ele chamou de autorregulação, se aplica a atividades intrínsecas dentro do ser humano, que adquire o bem-estar, o equilíbrio interno, o estímulo apropriado, um sentimento de competência e um senso de controle sobre situações qualquer que seja. Então, a pessoa que tem um alto senso de coerência, ou também a gente poderia dizer uma alta resiliência, ele descreveu 3 características. Essas 3 características, elas vão ter a ver com as 3 áreas da psique que eu já falei. A primeira característica é uma capacidade de compreender a situação. Compreender. Acho que aqui, de novo, eu estou lembrando do incêndio da casa do Adalberto, que foi uma coisa recente, mas pode ser qualquer situação de perda, qualquer situação de trauma, quando você tem uma capacidade de compreender, uma luz sobre o assunto, ampla, que vai fazer como se fosse um tamponamento do estresse. O segundo nível de resiliência está na esfera afetiva, na esfera emocional, que é eu sinto no meu peito um significado profundo para o que está acontecendo. Aquilo que está acontecendo tem um sentido, ele chamou isso de meaning, significado. E é totalmente não racional, não tem a ver com compreender, tem a ver com sentir uma segurança de que existe uma razão profunda interna para o que está acontecendo. E a terceira coisa é bem prática, tem a ver com a dimensão mais da vontade comportamental, que eles chamam de manuseio. Eu vou lidar com a situação de uma maneira prática, eu vou resolver. A Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, validou o questionário dele para o português, que eu usei até na minha tese de doutorado, com pacientes com dor, que quem tem dor, eu estudei muito a resiliência na dor, né? A pessoa pode ter o mesmo estímulo sensorial, do ponto de vista neurológico, mas ela pode sentir muita dor, ou ela pode não sentir nada. Então, a gente conseguiu avaliar nos 3 domínios dele. Então, esse é um tema importante. Qual é a interpretação e a ponte do que eu estou falando até agora com isso? A ideia é que a gente tem uma psique que foi construída filogeneticamente com os animais, porque a vontade, você tem isso nos animais, o sentimento, você tem isso nos animais, o pensamento, em algum grau, você tem também nos primatas, gerando os 3 cérebros que estão estruturados dentro da nossa cabeça, que é o arquicórtex, o sistema límbico e o neocórtex. O arquicórtex tem a ver mais com essa área das funções mais vegetativas, vontade, viver. Ele é uma ponta de um iceberg, cujo iceberg está no abdômen, que é o primeiro cérebro, tem a ver tudo totalmente com vontade. Quando ele está fraco, você tem depressão. Tem o segundo cérebro, que é o sistema límbico, que tem a ver com afeto, tem a ver com ocitocina, o hormônio do amor, que é bem mamífero. Ocitocina não é humano, é uma coisa bem mamífera. Os mamíferos é que desenvolveram o sistema límbico, esse cérebro também chamado cérebro mamífero, o cérebro do afeto. E o terceiro cérebro é mais recente, dos primatas hominídeos. Então, a psique é algo que vai se construindo no mundo animal. No entanto, a capacidade de autorreflexão, a capacidade de refletir sobre a realidade, de ter uma visão histórica
de ter uma visão filosófica. Isso já depende da nossa dimensão humana, que traz luz e organiza tudo isso. E, nesse sentido, eu considero que os 3 domínios que Antonovsky caracteriza das pessoas que não ficam doentes seria uma oitava acima. É uma metacognição, um meta-afeto e uma meta-vontade de sobreviver, de ser feliz, de estar independente de tudo que está acontecendo. E isso é muito estudado, salutogênese, Antonovsky tem várias teses, mestrado, doutorado, na Unicamp, no grupo até do Nelson Felice, né? Nelson Felice tem a Elaine Marasca, que defendeu o pós-doutorado dela com a teoria da salutogênese. Então, é uma área bem importante. Isso está relacionado, obviamente, com o corpo. Quando a gente sempre faz a leitura do corpo e a psique junto, então, temos um lado mais cabeça, mais ligado ao lado do pensar, que a gente caracteriza ele organicamente como um sistema neurosensorial que capta o mundo. Tem uma parte rítmica que está mais no tórax, tudo que pulsa, coração, pulmão especialmente, que tem a ver com afeto, sentimentos, e o lado metabólico, motor, abdômen e membros, mais com a vontade. Portanto, a psicossomática... Não peguei essa. A psicossomática é bem nessa direção. E até a origem do corpo. Lembra da embriologia? O corpo é 3 em 1. É uma trindade. Nosso corpo é uma trindade chamada ectoderma, mesoderma e endoderma. A gente não precisa nem entrar na trindade teológica, mas na visão da antroposofia tem uma relação entre a trindade corporal, que todo o corpo é produzido a partir do ectoderma, que é o tecido que gera consciência, o endoderma é o tecido que gera vida, intestino, e o mesoderma que faz a ponte, movimento, basicamente, tecido muscular, coração, enfim. A gente tem uma trindade na psique, que seria tanto a vontade, o sentimento e o pensamento, e que poderíamos dizer que a vontade é mais o inconsciente, o pensamento mais o consciente e o sentimento ele está no subconsciente, ele tem um nível de consciência intermediário, ele não é tão claro. E temos ainda uma visão da psique de 3, que são o período dos 21 aos 28, 28 a 35, 35 a 42, que a antroposofia estuda isso como 3 etapas do desenvolvimento psíquico, que é chamado de alma da sensação, alma do intelecto e alma da consciência. A alma da sensação dos 21 aos 28, quando a gente ainda está formando o nosso corpo, a gente tem uma tendência a querer experimentar várias experiências. Na Idade Média, esse período era chamado Idade da Peregrinação, porque você aprendia vários ofícios até virar mestre com 28 anos, que é um período de muita experiência. Você casa, você separa, você começa a profissão, muita coisa acontece nesse período. Dos 28 aos 35 é um período bem estruturado da vida, que você já é mestre, você já é uma mãe, um pai, um profissional com bastante experiência, mas ainda não tem uma expansão de consciência tão grande, mas a vida se estrutura, em geral, nessa fase. Uma pessoa que seja pouco estruturada entre 28 e 35 não é um bom sinal, porque é a fase que você está mais encaixado no teu corpo. É a fase que tem mais ferro no sangue, mais cálcio nos ossos, está dentro de si, então é uma fase de estruturação. Tem muita crise? Tem, mas é uma fase que você se torna mais independente. E a partir dos 35 aos 42, tem um período de expansão de consciência, você sai do teu umbigo e começa a enxergar o mundo de uma maneira mais ampla. Então, esse é mais ou menos essa trindade aí a nível psíquico. E tem uma trindade a nível espiritual que a gente pode observar em várias culturas, a ideia da trindade, seja, por exemplo, na visão hindu, eles chamam de Manas, Budi e Atman, são 3 nomenclaturas de 3 fases de desenvolvimento. Você tem Osíris, Ísis e Horus como 3 características. No período persa, você tem
Brahma... Ah, não, período hindu. Brahma, Vishnu e Shiva, o criador, o destruidor e o manutensor. Então, em várias culturas. Tem uma que eu estou esquecendo, que é persa, que era... acho que é Zaratustra, Ahura Mazdal e Horus. Não, Horus estou confundindo. Enfim, e a gente tem na nossa cultura judaico-cristã Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a Trindade ela é estruturante em todas as dimensões. Eu não vou entrar em detalhes aqui, por causa do horário. Aliás, quantos minutos eu tenho, Adalberto? Eu estou sem relógio aqui. Você está mudo, eu não estou te ouvindo, Adalberto. Pronto. A gente está tão empolgado que assistindo que esqueceu de olhar o horário. Nós só temos 5 minutos para terminar. Então, Tá podia bom. talvez, ou você faz uma rápida síntese, ou deixa o pessoal fazer alguma pergunta, algum comentário. Tá. Eu quero já trazer uma dica aqui desse caminho do meio, que é o sistema rítmico, que tem a ver com... Assim, Deixa eu só ver se tem algum slide importante, senão eu vou... porque eu ia trazer exemplos do... Acho que eu não preciso. Eu vou fechar aqui. Vou fazer só uma reflexão mais livre de síntese e encerramento. Tem uma definição do Steiner que eu gosto muito. Ele falou: o ser humano pode ser definido como 3 esferas. Uma esfera totalmente visível, física, estruturada, que nos conecta ao passado. Uma esfera semivisível, que nos conecta ao presente. E uma esfera que a gente só vê os raios dela, só como se fossem os esboços dos raios dela, dessa grande esfera que nos conecta ao futuro. O que são essas 3 esferas? A primeira esfera, totalmente fechada, quase que circular, quase que esférica mesmo, é a cabeça. A cabeça nos conecta ao passado. A gente vive refletindo e vive com 1000 memórias e se conectando sempre ao passado. Onde que está a esfera semivisível? O nosso tórax. Você tem a curvatura da coluna atrás, mas aqui na frente é muito maior e é invisível. É a esfera do sentimento, é a esfera da cordialidade, do mundo do afeto. E é por onde a gente sente o presente. O presente só pode ser acessado pelo sentimento, não pelo pensamento. E essa terceira esfera, que a gente só vê os raios dela, os raios são os membros. O que a gente faz na vida? Tudo que a gente produz, tudo que a gente escreve, que conversa, que se movimenta. Essa esfera pode ser do tamanho do mundo inteiro, pode ser o tamanho do teu país, pode ser o tamanho da tua cidade. Se for um astronauta, pode ser até maior. Mas essa esfera, ela é a esfera que nos conecta ao futuro. Então, a gente entendendo essas 3 dimensões da psique e do corpo, acho que dá uma dica para a gente fazer uma leitura dos nossos pacientes e das nossas pessoas que a gente lida, a partir dessa leitura, e buscar o equilíbrio. Porque a gente tem que equilibrar as 3 esferas. Essa que é a questão. O mundo moderno de hoje, ele é caracterizado... e as 3 esferas estão relacionadas a 3 animais. Os egípcios trouxeram assim, o enigma da esfinge, né? A cabeça humana, mas é um corpo, tórax de leão, peito do leão, as asas da águia e os membros inferiores do touro. E aí botou no deserto essa escultura gigante e coloca assim: decifra-me ou eu te devoro. Então, a gente pode olhar em várias mitologias a águia representando o pensar, essa coisa mais alta, mais do sobrevoo, o touro, a vaca, que é sagrado. É interessante que a águia é sagrada nos Estados Unidos, está no dólar, né? A vaca é sagrada na Índia, que é o oposto, e o leão representa a realeza africana e europeia. Os reis africanos, os reis europeus não estão associados ao leão. Então, o ser humano é essa mistura. E se a gente entender essa complexidade,
a gente transpõe algumas questões culturais e aproveita dessa sabedoria aí da antroposofia para fazer uma leitura. Então, acho que a Ok. dica hoje eu vou deixar uma pergunta, eu vou terminar com uma pergunta. Qual dos 3 animais que está nos devorando hoje? Então, eu vou deixar essa pergunta para terminar. Ok. O Biraci já está com a mão para cima. Pode falar, Biraci. Grande Ubiraci, prazer em te ver. Ei, professores. Oi, gente, boa tarde. Olha, professor, eu concordo com uma porção de coisas que o senhor colocou. Entretanto, tem algumas coisas que é meio complicado para mim ainda entender. Tá. Primeiro que o ensino acadêmico encontra muitos pais. Eu sinto falta das mães, né? Eu fui olhar de algumas mães que, como o senhor citou aí, mas está mais ligado à enfermagem. E até agora, dentro da própria medicina, não constatou que homem podem gerar filhos, né? Então, a gente precisa ir atrás das mães da medicina, das mães que criaram isso. E na cultura indígena, e aí faço uma ressalva, que Cacaverá, Ailton Krenak e vários outros, eles são pensadores indígenas, eles estudaram uma população indígena, mas não a maneira geral. Nós somos 305 povos e temos, assim, bilhões de coisas totalmente diferentes. Então, o ciclo do 7, do 21, 210, tem muito nas culturas indígenas, sobretudo as do Nordeste, que tiveram muita ligação afrodescendente. A Trindade, eu acho legal que abaixo de nós está o inferno, segundo a cultura cristã, em cima de nós o céu, nós estamos no meio. Atrás de nós está, por exemplo, o nosso passado, à frente o nosso futuro, e nós estamos no meio do presente. E aí eu consigo entender esse equilíbrio, mas eu percebo que talvez a Trindade, dentro dessa área educacional, está para uma cultura que é elitizada, a pedagogia Waldorf, para a cultura que foi chamada, estigmatizada, empobrecida, a pedagogia freiriana, e a terceira via é o analfabetismo daqueles que não têm acesso a nada, mas não deixa de ter sua cultura e sua inteligência. Eu me somo a muitas dessas características, mas a que eu sinto muito falta é de a pesquisa hoje dentro da acadêmica, ela precisa desmembrar, esquartejar as pessoas, o mundo, a sociedade, para depois juntar. A pedagogia Waldorf, ela é fiel porque criou-se uma metodologia separatista das pessoas ficarem no seu quadradinho de apartamento e casas, muros, para depois ela vai ter que se juntar dentro de um ambiente aparentemente seguro, livre, para ela ser comunidade de novo, sendo que a vida inteira a gente foi comunidade. E eu, como diz o professor Adalberto, eu sou de comunidade. Não deixo o animal me devorar, a gente junta e come o bicho junto. Ok. Vamos a Débora, depois a Henriqueta, aí você dá uma resposta em cima das Tá bom. três. A conversa está muito boa, mas nós temos nosso horário. Então, Débora e depois a Henriqueta. Vamos, Débora. A Débora parece que congelou. Vai, Henriqueta, depois ela fala. Se ela voltar. Voltou? Ah, Voltou? voltou. Desculpa. Então, eu quero fazer uma pergunta que é o seguinte, a respeito da resiliência. A pessoa, às vezes, tem resiliência, mas ela também carrega traumas. E esses traumas, às vezes, reverberam na saúde física. Como eliminar esses traumas, já que a pessoa tem a força da resiliência, mas os traumas ainda estão é, gravados ali no inconsciente, né? Não sei se eu estou sabendo fazer a pergunta certa. Ok, está perfeito. Henriqueta, e depois o professor dá uma resposta genérica das três. A minha pergunta, claro que é uma pergunta muito abrangente, seria outra palestra, mas vou deixar no ar. Ricardo, como é que a gente interconecta toda essa proposta, essa visão do desenvolvimento humano com a proposta de indicação da medicação antroposófica? Tá. Então, primeiro eu queria dizer que as perguntas foram ótimas, muito amplas. A primeira do Biraci. Iraci eu achei muito importante, eu concordo
totalmente. Eu acho o seguinte, ó, a gente tem que fazer uma comparação, aprender um com o outro, porque eu tive contato com duas etnias indígenas, uma deserto do Atacama, quer dizer, na verdade, um só ela que eu vivi mais. E eles usavam esses 4 elementos, mas assim, eu tô ávido para aprender como é que é o pensamento. Você falou agora dos 7 anos, 200 e poucos anos, eu fiquei bem interessado. Eu concordo totalmente com essa tendência social isolada que tem muito na antroposofia, mas não é um movimento, por exemplo, que a gente está lutando há muitos anos, de levar para a saúde pública e para a educação pública. Em Aracaju tem uma escola Waldorf pública, mas é uma minoria. Então, acho que essa questão, como criar um mundo ideal e depois se isolar e depois voltar, essa questão, essa pergunta final, eu acho que é uma grande questão, porque as crianças hoje, no modelo comum de educação, é o modelo cognitivista, é o pensar, é o pensar, é o pensar, e que estão ferradas. Quer dizer, hoje em dia você tem alto nível de depressão, suicídio na adolescência por causa do modelo de educação que é dissociativo. A pedagogia Waldorf trabalha muito com essa visão de ter que desenvolver matemática junto com o movimento, mas eu concordo que precisaria socializar e aprender. Tem uma escola em Florianópolis, Waldorf, que eu já vi fazer um grande movimento legal de estudar a cultura brasileira, porque não é para a gente importar da Europa e reproduzir aqui. Então, é mais uma reflexão. Eu gostei muito dessa fala. A segunda pergunta da Débora sobre a resiliência, na verdade, é o seguinte: o trauma ele é uma experiência. O quanto isso vai entrar dentro de você e vai ser elaborado, isso depende da tua constituição, naquele momento. Então, se uma pessoa tiver uma baixa resiliência, ou seja, se o espírito dela não estiver pronto para lidar com a situação, ela vai ter o contrário, que vai ser síndrome de estresse pós-traumático. Mas o síndrome de pós-traumático não é o trauma. O trauma é a experiência. O síndrome de estresse pós-traumático é os anos que você fica depois com depressão, ansiedade, pode até se matar. Então, a questão é estudar como que a gente pode promover essa resiliência. Isso é um caminho de desenvolvimento fundamental, que tem a ver com autonomia, tem a ver com autocuidado, tem a ver com uma força interna, que eu acho, inclusive, fundamental na infância e na adolescência ser trabalhado isso. Essa força, a resiliência não é uma coisa tão simples, não. Mas é algo que você, às vezes, só sabe se tem ou não tem na hora do vamos ver, na hora da situação. E a terceira pergunta sobre medicamento, a gente trabalha com a ideia de medicamento a partir dos 4 reinos da natureza. Então, a gente pensa no mineral, no vegetal e no animal, interferindo no mineral, no vegetal e no animal, no ser humano. E a terapêutica, ela não é só medicamentosa, né? Eu acho que o caminho medicamentoso sempre é um caminho, talvez, do primeiro contato. Existem 2 curvas terapêuticas: a curva que você recebe e depois a autocura. A curva porque ninguém consegue curar ninguém. Você consegue estimular o processo de autocura. O processo passivo é uma massagem, um reiki, uma medicação natural. Você recebe. Essa medicação interfere na tua estrutura e você entra no equilíbrio. Mas se a medicação parar, se o reiki parar, se tudo parar, se você voltar como antes, então você não se curou. Você ainda está numa dependência. Então, a questão da medicação, eu vejo cada vez mais como algo que você tem que pensar em como substituir isso por estilo de vida, por outros formatos. Por exemplo, a pessoa com pressão alta. Tem remédio da Veleda para pressão alta, mas eu indico mais canto. É uma linha da antroposofia, cantoterapia. O canto, ele tem um efeito nas artérias direto, porque libera a tensão na alma, né? Então, porque eu estou respondendo muito rápido, Henriqueta, mas assim, a medicação é um tema amplo. Eu ia até mostrar o caso da enxaqueca, como é que a gente pensa substâncias. Uhum. Mas Ok, fica para outra vez. tá certo. Só para complementar com relação ao que a Débora falou, a questão da resiliência, é que pesquisas mostraram que as pessoas são resilientes a nível psíquico, supera o trauma.
mas terminam adoecendo o corpo. Como se aquele fato de ter superado o trauma termina levando a esquecer que ela tem que cuidar do coração, do colesterol, das outras coisas. Pessoal, queria mais uma vez agradecer ao professor Ricardo Gelman, que entre 1001 ocupações tirou 1 hora para nós. Daqui um mês temos outro, vai ser a professora Sandra, lá do Rio de Janeiro, que era para estar hoje, mas tem alguém na família dela no hospital, ela está acompanhando. Então, no próximo mês nos vemos. Eu queria agradecer a presença de todos e lembrar que foi gravado a palestra do professor Ricardo. Vocês podem entrar depois no site, inclusive está aí no chat, não só para ver essa palestra, como as anteriores, são muito interessantes, né? Tem a minha, tem do Ubiraci, tem de outras pessoas. Então, pessoal, valeu, obrigado.